Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Estou acertando aqui o ângulo da câmera, meus irmãos. Espero que assim fique menos horrível, né? Mas é o seguinte, eu vou fazer um novo quadro aqui com vocês. Estamos iniciando esse novo quadro, que é o Boatos, né? Vamos colocar aqui, Boatos que o povo conta. E nesse novo boato que está rolando aí nas internets da vida, eu acredito muito nesse boato. E por que eu acredito? Porque o manda-chuva, o poderoso chefão que está aí no poder no Brasil, tem falado e defendido abertamente o Hamas. E eu acho, meus irmãos, que cada movimento dessas peças do xadrez não é por acaso. Coisas por acaso acontecem comigo, com você. A gente dá uma opinião, a gente fala alguma coisa na rua, entre nossos amigos, numa rede social, simplesmente porque a gente está pensando aquilo naquele momento. Mas essa turma que está no poder, essa turma que se reúne com os poderosos do mundo, recebem ordens, eu não acredito em nada por acaso. Pode me chamar de conspiracionista do que você quiser. Eu não acredito que nada que eles falam é por acaso. Tudo é para ver a reação do povo ou para passar coisas que eles realmente estão pensando em fazer e mais uma vez ver a reação do povo. Então, resumindo, é isso. Então, essa defesa que eles têm feito abertamente, gerado discussão, né, esses protestos, juntado aquela galerazinha mais fanática, né, para protestar, um absurdo. O MBL tem mostrado isso, né, nos canais deles, e eu tenho assistido. Não sou nenhum fã do MBL, mas quando eles estão certo, né? E esse é um dos casos. Então, eu quero que você veja aqui junto comigo um desses vídeos boatos, né, que mostra que esse pessoal do Hamas já está vindo para o Brasil a pedido do próprio Hamas. Já tem membros aqui, meus irmãos. Talvez essa defesa toda que esteja sendo feita, né, os caras deixando claro que estão contra Israel, contra os Estados Unidos, tenha um motivo, né? A aliança com aquele país que é especialista em flango frito, né, do dragãozinho, e com o próprio Hamas. Veja só. Isso é no Brasil, viu, meus irmãos? Essas imagens aí tá rolando no Brasil. As pessoas estão se chocando com essa turma aí. Que liga o Brasil ao grupo terrorista mais temido do mundo. Um texto curto, publicado na internet, que deixou o país inteiro em alerta. A ameaça foi publicada no perfil do francês Maxime Alchard, conhecido por ser um integrante do alto escalão do grupo terrorista Estado Islâmico. Em francês ele escreveu: Brasil, vocês são o nosso próximo alvo. E completa: podemos atacar este país, e usa um palavrão para se referir ao Brasil. Neste outro trecho ele continua com a ameaça e diz que o seu exército já... Você ouviu ali? Brasil, nós podemos atacar esse país de merda. E sinceramente, meus irmãos, com esses militares aí do alto escalão, calça quadrada, a gente não tem a mínima chance. Podem ter certeza disso, ainda mais com esse manda-chuva que tá aí. Eu recebi outro vídeo aqui para vocês, meus irmãos, que ele explica, né, um raciocínio meu, que eu vou passar para vocês. Como é que essa turma está criando tanta força e está se espalhando? Vocês sabem que na Europa as ideias coloridas têm se enraizado no coração das nações. E por conta disso as pessoas estão deixando, né, o que eles chamam de família tradicional. E você sabe que pessoas do mesmo tipo não geram filhos. Então a taxa de natalidade, diminui. Outras pessoas, por causa da situação, né, esse risco de treta e tudo mais, outras pessoas não querem ter filhos. Então baixa. Outros casais.
Outro motivo também, preferem animais, então a taxa tem baixado muito. E aqui, nesse vídeo de 4 minutos, a gente vai ver uma explicação que eu acho que ilustra tudo isso que está acontecendo, né? E eu não tenho dúvida, meus irmãos, que o Brasil, pelas riquezas que tem, e ninguém para protegê-lo, né? Os próprios brasileiros com as mãos atadas, eu acho que tudo isso que aconteceu em Israel é uma lição para a gente, porque eles foram apanhados daquele jeito, como ovelhas, porque o povo comprou a narrativa de que, olha, se você tiver uma defesa na sua casa, uma condição de se defender, você é um fascista, você é um extremista, você é isso, você é aquilo. Então as pessoas entregaram as suas armas e foram apanhadas como ovelhas. Porque se os cidadãos tivessem a sua defesa, não precisava de exército, o povo mesmo se defendia. Mas eles não tinham, eles compraram essa narrativa. Então, junte tudo isso e comece a raciocinar. Pare tudo. Davi, eu tô aqui lavando o carro. Deixa para assistir depois. Faça esse favor a você mesmo. Davi, eu estou ocupado aqui numa reunião. Não assista agora. Você precisa ver essas imagens, tá certo? Eu arrisco até levar strike mostrando essas imagens, que não fui eu que montei. Eu recebi aqui, mas eu vou colocar a minha carona aí para ver se passa. Então vamos lá, vamos ver junto aqui. Vamos lá. Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter, porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema. E não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se 2 casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas 1/4 de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas 1 milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil de ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1,8. Inglaterra, 1,6. Grécia, 1,3. Alemanha, 1,3. Itália, 1,2. Espanha, 1,1. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1,38. Quer dizer, são 100 anos para recuperar isso. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população, desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com um grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores como Nice, Marselha e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e meio. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmana. O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos.
O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou: a queda da população alemã não pode ser mais detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Gaddafi declarou: há sinais de que Alá garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas e sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Esse vídeo ele é antigo, meus irmãos. E eu lembro que um dos primeiros vídeos também, há uns, pelo menos 8 anos e meio, logo no comecinho do canal, a gente começou há 9 anos atrás, né? Vamos completar 10 nesse próximo ano. E eu lembro que eu falei isso, eu digo, até o pessoal falando da superpopulação, e eu digo, ó, meus irmãos, tá realmente acontecendo uma superpopulação, mas não é com o mundo todo. Vários tipos de gente tá sumindo, né? E aí a gente apontou a Europa e mostrando que vários governos de lá tentaram ainda reverter essas taxas, né? Tentando incentivar, bancando casais que tivessem mais filhos, né? Dando ajuda de custo, comida, né? Não dava o dinheiro, mas dava mesmo um monte de coisa para você ficar lá e ter filho. Praticamente, se você ficasse sendo um produtor, né? Tendo filho lá, você não precisava trabalhar, porque comida, né? E as suas despesas você tinha, você só não ia ter grana para comprar carro, essas coisas não. Mas comida e moradia você tinha. E eu digo, olha, isso já é por causa dessas taxas. Eles estão vendo que o povo deles vai sumir. E literalmente, essas agendas avançando, vai destruindo de dentro para fora. Então, meus irmãos, com o primeiro vídeo que você viu, né? Eles vindo aqui para o Brasil, como eles estão se espalhando já pelo lado da Europa, fica evidente porque aqui o mundo está ficando cada vez mais violento. Porque a maioria dessa turma, não todos, claro, né? Mas boa parte dessa turma é extremista. E quando você fala isso, aí te atacam, te acusam e etc, etc. Mas você está vendo os resultados no mundo. Às vezes as pessoas param e dizem, poxa, como é que em país desses, né? A França mesmo, quando rola lá protesto, é quebra-quebra. Isso não acontecia antes, dificilmente acontecia. Mas você está vendo, o povo de lá está mudando. A gente viu a seleção francesa e eu toquei nesse ponto. Todas as vezes eu toquei nesse ponto. Eu digo, olha, aquilo ali é tudo menos uma seleção de fato francesa. É porque muitos, né, se nacionalizam ali, aí dizem, não, é francês. Mas não são. É gente de fora, é estrangeiro que está lá. E por isso o comportamento do próprio país tem mudado. Só que, meus irmãos, você está vendo aí o resultado. Você está vendo as narrativas da mídia agora em cima desse conflito. Faça suas conclusões, eu não posso ir muito mais do que isso que eu estou indo. Já estou indo até demais, né? Eu quero agradecer ao nosso irmão Alan, do SOS Oficina, mais uma vez, por ter nos enviado esse vídeo. E meus irmãos, fiquem atentos, porque a gente vai ver muita coisa, meus irmãos. Como diziam os mais velhos, olha, vocês ainda vão ver coisa. E é o que está acontecendo aí. O povo acorda, entende a situação, que não é A contra B, é uma agenda, e começa a eleger pessoas, né, que não são a favor delas. Tem países, não adianta a gente se omitir não, tem países que estão conseguindo colocar vários freios, né, que vão parar totalmente não, mas vão diminuir muito a velocidade desse trem. E eu acho que é o que a gente também tem que fazer. Então é isso, meus irmãos. Eu vou agradecendo mais uma vez a tua presença aqui, tá certo? Deixa o teu comentário, bota aí, meu irmão, o que é que você achou disso, tá certo? Como é que você vê todo esse cenário? Enfim, fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!